Marina, uma pergunta que eu acho que todo médico tem essa dúvida, que é a questão do repouso. O repouso realmente deve ser indicado? Ele vai ter algum tipo de diferença na paciente que tem uma ameaça de aborto? Bom, Jader, aí voltando a falar da questão emocional, da questão psicológica e da questão técnica. Então, acho que quem não está habituado a lidar com grávida, é super difícil essa relação. Então, quando é o clínico, quando é o médico de família que está fazendo pré-natal, fica meio assim, né? Então, saindo do pressuposto de que a maioria dos abortamentos tem relação com aneuploidias e cromossomopatias, o repouso não tem nenhum tipo de influência, tá certo? Então, o desfecho não vai mudar. Só que, tanto que a gente tem algumas meta-análises e revisões sistemáticas que já provam isso. O repouso não muda. Só que a paciente, se ela muitas vezes fala, mas como assim? Então eu posso ir trabalhar, eu posso fazer as coisas, isso não vai mudar o desfecho da minha gestação? E aí ela se sente mal, aí ela briga com o profissional. Então psicologicamente é muito complicado você conseguir explicar isso para uma paciente, ela conseguir entender e aceitar, tá? Então o que a gente pode falar é, não tem nenhum tipo de evidência científica de que o repouso mude desfecho de uma gestação que não vai ser evolutiva. Mas, se você quiser afastar essa paciente neste primeiro período, quando ela está com sangramento, se ela estiver sintomática, com cólica, isso não é uma coisa inadequada, porque a gente tem que olhar para aquela paciente como um todo, não só como uma paciente que está sangrando uma massa de abortamento. Ela é um ser humano numa situação de vulnerabilidade emocional e de expectativas e sonhos que está com medo de acontecer um desfecho não habitual social, porque é habitual do ponto de vista clínico. E é exatamente esse o ponto. Na prática, a gente não tem que pensar como uma condição eminentemente técnica, né? Perfeito. A gente sabe que tecnicamente realmente não faz a menor diferença, não tem nenhum estudo que comprove que o repouso vá reduzir a ocorrência do desfecho, né? Porque se é para acontecer a perda, porque existe ali alguma cromossomopatia, ela vai acontecer fazendo repouso ou não fazendo repouso. Mas é exatamente isso, gente. Então, para quem está nos assistindo, é importante vocês saberem isso, que a gente indica o repouso. Vocês, quando passaram pelo estágio da obstetrícia, vocês devem lembrar, né? Chegava a paciente lá na emergência com queixa de sangramento, e aí a conduta era a gente orientar o repouso. E aí você até questionava, né, o seu preceptor e dizia, pô, mas por que prescrever repouso, né? E ele dizia sempre isso, né? Ah, não, é que não tem o que a gente orientar, então a gente acaba orientando o repouso, porque acaba sendo uma forma de acolhimento, né? A gente tem que pensar em todas as questões biopsicossociais que envolvem a gestação e a gente tem que realmente lembrar que para a gente acolher essa paciente, ela vai se sentir cuidada, acolhida, se realmente você acabar indicando o repouso. Mas se a gente for pensar 100% do ponto de vista técnico, ou até para responder questão de prova, de concurso médico, a resposta é: o repouso não faz diferença alguma. Exato. Então, na verdade, o que eu costumo fazer é dividir isso com a paciente. Eu falo, olha, a gente não tem nenhuma evidência científica. Agora, na era de pós-pandemia, não é pós-pandemia, mas que a pandemia já está mais estável, todo mundo agora fala de evidência científica. O paciente já chega e fala, qual é a evidência científica disso? Eu falo, olha, a gente não tem evidência científica, estudos que comprovem benefício, mas isso não significa que não possa ser bom para você, indivíduo. Então, porque malefício não vai fazer. Então, não estou prescrevendo um medicamento ou fazendo alguma coisa que vai fazer um malefício para aquela pessoa. Mas eu falo para ela, se você quiser continuar a trabalhar, tá tudo bem. Agora, se você falar para mim, eu tô triste, eu tô mal, eu vou me sentir mal de fazer isso, como se eu não tivesse fazendo algo pela minha gravidez, eu ofereço sim o repouso, mas ela sabendo que isso não muda desfecho.